Que vozes você anda ouvindo, você anda permitindo entrar na sua mente? É natural você ouvir vozes que dizem que você não é capaz. Vozes que você se sente incapaz diante de situações e, de fato, nós somos, se nós não considerarmos Deus nessa equação. Mas mesmo aqueles que não conhecem Deus, ouvem também essa voz, conseguem superar o que as pessoas dizem baseado na força e na determinação. Nós temos uma vantagem de entender que nós não estamos sozinhos e que a voz dele diz exatamente o contrário. A voz de Deus diz exatamente que nós somos amados, nós somos guardados, nós fomos salvos e, portanto, não temos o que temer. Essa voz diz que você precisa prosseguir. Você que estava aí desanimado, pensando em desistir, saiba que você está determinado a prosseguir. Você está destinado a vencer. Você não está destinado a perder. Você só perde se você decidir. A pessoa que desiste, essa já perdeu. Porque desistir é abandonar. Não se abandona uma partida no meio do jogo. A partida ainda está em andamento e coisas podem acontecer. Você precisa de uma estratégia, você precisa de uma decisão, você precisa tomar decisões e rumos que te levam para vencer. Diz assim no seu poema, no versículo 1: honrem o Senhor, seres celestiais, honrem o Senhor por sua glória e força. Honrem o Senhor pela glória de seu nome, adorem o Senhor no esplendor de sua santidade. Aqui Davi está conclamando todos lá do céu, seres celestiais, aqui da terra, todos a adorarem, a honrarem, a dar glória ao esplendor da santidade de Deus. Deus merece toda a honra e toda a glória. Dele pertence toda a honra e toda a glória. E deixar de dar honra e glória a esse Deus é tirar o que é dele, o que pertence a ele. E cabe a nós, criaturas e tudo que ele criou, adorá-lo, exaltá-lo, dar a ele toda a honra e toda a glória ao único que é digno. Ele é digno, ele é o Criador de tudo e de todos e, portanto, é digno da nossa adoração. O salmista já faz essa introdução como uma maneira de nos ensinar como que nós devemos orar. Quando você chegar diante de Deus numa oração, seja ela matinal ou uma oração antes de dormir, chegue diante do Rei da Glória, diante daquele que é digno de todo o seu louvor e exalte o nome dele. Faça isso como gesto de reverência àquele que pertence a essa glória. Portanto, você não pode se negar ou se omitir. Você precisa entregar o que é dele. Então, esse nosso entendimento de que ao orarmos a Deus nós precisamos ter essa introdução, te conecta com Deus, te conecta com o ser que é absoluto, magnânimo, majestoso, Rei, Pai da eternidade, Príncipe da paz, mas é também o meu papai, Abba Pai, e o seu Pai também. Entre diante dele com esse louvor nos lábios. E no versículo 3 diz: a voz do Senhor ecoa sobre o mar, o Deus da glória troveja sobre imenso mar, o Senhor fala. Essas ações da natureza, assim como toda a natureza, todo o céu, todo o universo, ao analisar as galáxias, ao analisar as estrelas, a imensidão do universo, nós não podemos deixar de observar que aquilo tem um poder muito grande. Criado por um Deus que é poderoso, um Deus que criou todas as coisas pelo poder da sua voz. Portanto, a voz que nós mencionamos no início da live, que você anda ouvindo, precisa ser refutada pela voz de Deus na sua vida.
Se você não estiver atento à voz de Deus, às outras vozes que existem de um jeito ou de outro, vozes que o inimigo das nossas almas costuma sussurrar nos nossos ouvidos, dizendo para nós abandonarmos, dizendo para nós desistirmos, vozes que muitas vezes vêm de pessoas que você ama, dizendo que você não é capaz, que você não vai conseguir, que você desistir, vozes que muitas vezes no seu íntimo, no seu emocional debilitado por causa das lutas, por causa das consequências dos erros do passado, erros de outras pessoas, que são consequências das suas próprias atitudes, vozes que tentam nos paralisar, precisam ser refutadas pela voz desse Deus, que tem a voz que criou todas as coisas. Jesus é o verbo que sai da boca de Deus, a Bíblia diz isso. Ele no princípio, o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Jesus é esse verbo. E esse mesmo versículo de João, conclui que esse verbo teve no mundo e morreu por nós. Esse verbo, essa voz que é poderosa, ela se sacrificou em nosso favor, para que nós pudéssemos ser justificados por esse sacrifício, único sacrifício que pode nos justificar. Portanto, não tem nenhum sacrifício que você possa fazer que seja maior do que o que ele fez. Essa voz tremenda que criou todas as coisas, voz que ecoa até hoje através da natureza e toda a criação, essa voz é a voz que você precisa ouvir. No final das contas, é ela que determina o seu destino. No final das contas, é ela que diz que a sua vida terminou. No final das contas, é ela que traz a vida num bebê de uma gestante que acabou de engravidar. Essa voz é que dá a vida e tira a vida. É essa voz que diz que você é capaz. É essa voz que diz que você precisa continuar. Mesmo quando você acha que é difícil, mesmo quando você acha que não tem jeito, mesmo quando você olha para a situação, talvez um problema conjugal, e você olha para a última briga e fala, agora foi a gota d'água. Mesmo quando você está mergulhado na depressão, na angústia, na tristeza, e você não tem forças sequer para levantar da cama, saiba que tem uma voz que está dizendo, levanta, porque eu sou contigo. Jesus, quando foi assunto ao céu, ele disse que estaria conosco todos os dias. Não ele como era conhecido naquela época, quando ele esteve aqui. Não aquele corpo, mas o Espírito Santo de Deus, que é ele também. A Trindade, que é complexa no nosso entendimento, principalmente para aqueles que não têm uma visão espiritual mais esclarecida, é difícil de entender. É o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É Deus se tornando homem e vivendo entre nós e morrendo e vencendo a própria morte. É o Espírito Santo que vem e esse Filho vai, e esse Espírito Santo habita em nós, sussurrando vozes na nossa mente, dizendo que nós não estamos sós. Vozes que nos dizem que nós somos capazes. Vamos prosseguir. Versículo 5. A voz do Senhor quebra os grandes cedros. A voz do Senhor risca o céu com o relâmpago. A voz do Senhor sacode o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor torce os fortes carvalhos e arranca as folhas dos bosques. Em seu templo todos proclamam glória. O Senhor comanda as águas da inundação, o Senhor governa como rei para sempre. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor os abençoa com paz. Do norte ao sul a sua voz ecoa. Do norte ao sul a sua voz, ela conclama que seja glorificada. Do norte a sul, e aqui o poema de Davi, ele fala de regiões do norte de Israel ao sul. Ele mostra que a voz do Senhor em todo o tempo, em toda a terra, ela se faz presente. Uma voz que está dizendo para mim e para você hoje, você pode sim.
Não desista, porque ainda há esperança. Enquanto houver fôlego de vida em você, e essa manhã tão linda, nessa quinta-feira, dia 6 de julho, nós amanhecemos com essa expectativa de que as misericórdias do Senhor se renovaram. E são essas misericórdias que são a causa de nós não sermos consumidos por aquelas vozes que dizem, que querem insistir em dizer que nós não somos capazes, mas eu vim hoje trazer uma mensagem para você, dizendo que você é capaz sim. Aquele sonho que você engavetou, aquele projeto que você acha que não tem mais jeito, por causa da idade, por causa de situações que tenham acontecido, que te desanimou, eu estou aqui hoje para dizer para você que ainda dá tempo sim, que ainda é possível sim.